O pacote deploy faz parte do Tidyverse e é uma ferramenta muito útil para manipulação de dados, porque ele fornece uma gramática, ou seja, uma forma de escrever que é baseada em funções, o que facilita diversas operações em cima de datasets. Aqui a gente tem 6 funções que são comumente utilizadas em conjunto para realizar operações específicas. O select vai selecionar colunas que a gente quer que apareça na saída. O filter vai filtrar as linhas de forma condicional, vai realizar uma operação em cima delas. O mutate pode criar novas colunas ou modificar existentes, como a gente viu no exemplo da Billboard. A função arrange vai ordenar as linhas de forma crescente ou decrescente. O group by vai agrupar os dados em subconjuntos para a realização de operações em cima desses novos grupos. E o summarize vai reduzir os dados a uma única linha, vai realizar alguma operação estatística, como média ou soma, por exemplo. Vamos ver exemplos para cada um deles. O primeiro exemplo do select pede para mostrar todas as colunas exceto sleep rain. Uma forma simples de fazer isso é indicar que a gente não quer o sleep rain, e a gente faz isso utilizando o menos na frente do nome da coluna. Como é só uma, a gente pode fazer dessa forma aqui, só colocando o menos e o nome dela. Mas se a gente quisesse tirar mais algumas, a gente poderia utilizar a função de concatenação, porque esse menos vai operar sobre todas as colunas que estão listadas na função de concatenação. Nesse caso aqui, as duas formas vão dar o mesmo resultado. O segundo exemplo do select pede para mostrar apenas algumas colunas na saída. Então, dessa forma, a gente só precisa passar para o select uma lista com os valores das colunas que a gente quer que apareçam. Lembrando que só usar o operador de pipe não modifica o data frame que a gente está utilizando. Para que isso aconteça, é preciso utilizar o operador de atribuição, como no exemplo que está aqui embaixo. A operação de filtro, ela vai operar sobre as linhas. Digamos que a gente queira mostrar somente os animais que dormem mais de 15 horas por dia. A gente vai chamar a função filter e passar para ela qual que é a condição que as linhas devem atender para que elas apareçam no resultado. No caso, é a sleep total maior que 15. Então, aqui na saída, a gente só vai ter as linhas que atendem a essa condição. O mutate, ele pode tanto alterar uma coluna existente quanto criar uma nova. No exemplo, a gente quer criar uma nova que se chame long sleep e que tenha valor 1 caso sleep total seja maior que 15 e 0 caso contrário. Então, para isso, a gente tem que chamar a função mutate e dizer para ela qual que vai ser o nome da nova coluna criada. Então, se utiliza o igual, que vai dizer qual que vai ser o valor dessa nova coluna. Aqui a gente tem uma condição que deve ser satisfeita, então eu preciso utilizar a função if-else, que tem 3 argumentos. O primeiro é a condição que a linha deve atender. O segundo é o valor que essa coluna vai ter caso essa condição seja satisfeita. E o terceiro é o valor que ela vai ter se a condição não for satisfeita. Então, caso o sleep total seja menor que 15, long sleep vai ser 1, se não, long sleep vai ser 0. Aqui na saída a gente pode ver que somente a linha 2, que tem sleep total maior que 15, então é só ela que tem long sleep igual a 1. A função arrange, ela serve para ordenar os resultados. Então, a gente pode, como nesse exemplo, ordenar os animais por ordem crescente de tempo de sono total. A gente tem que chamar, então, a função arrange, passando para ela qual que é a coluna que vai indicar a ordenação. Dessa forma aqui, como a gente não está dizendo para ela qual que é a ordem, a função arrange utiliza a ordem crescente. Mas se a gente quisesse ordenar por ordem decrescente, a gente precisaria utilizar a função desc, que vai receber sleep total. E daí os dados seriam ordenados em ordem decrescente. Uma outra operação interessante seria se a gente quisesse exibir apenas os 5 animais que menos dormem, por exemplo. Então, a gente utilizaria o range passando sleep total, como neste exemplo aqui, e depois utilizaria o pipe para somente pegar os 5 primeiros.
E para isso se usa a função sliceHead, passando o valor de n. N vai ser o número de linhas que vão aparecer na saída. Como eu quero 5, n vai ser igual a 5. A função groupBy, ela vai agrupar os valores de acordo com alguma característica. E, comumente, ela é utilizada junto com a função summarize, que vai realizar operações estatísticas. Então, aqui no exemplo, a gente está usando as duas juntas porque elas são bem interligadas. A gente quer calcular, então, a média de sono por tipo de dieta. Como que a gente identifica o uso do groupBy e do summarize? O por tipo de dieta já vai nos dizer que a gente vai ter que juntar os animais em subgrupos. Então, o groupBy é necessário. E o cálculo da média é uma função estatística, então é preciso usar o summarize. E nessa ordem aqui, que é primeiro agrupar os animais por tipo de dieta e então calcular a média de sono total dos animais dentro de cada grupo. O summarize, ele vai receber então a função estatística que a gente quer calcular. Essa função estatística vai operar sobre uma coluna, que nesse caso é a sleep total. Quando a gente faz dessa forma, a coluna criada para mostrar a média vai ter o nome do que está dentro do summarize, mas a gente pode renomear ela dessa forma aqui, que é indicando para o summarize que uma nova coluna chamada sleepmin, nesse caso, vai ser igual ao resultado dessa operação estatística. Esse sleepmin ele tem que estar entre aspas, porque é uma nova coluna que não existe no data frame. E agora vamos ver um exemplo integrando algumas funções, porque elas são comumente utilizadas em conjunto para fazer coisas mais legais. Então, se a gente quiser filtrar os animais que dormem mais de 15 horas, selecionando apenas algumas colunas e ordenando do que mais dorme para o que menos dorme, a gente pode já, primeiramente, selecionar as colunas que vão aparecer no resultado, só essas que vão aparecer no resultado, porque aqui o filtro e a ordenação não estão utilizando colunas que não estão participando do resultado. Então, elas não precisam ser passadas para frente, senão vão ser utilizadas. Depois dessa seleção, a gente então vai filtrar somente as linhas que atendem ao critério de sleep total maior que 15 e, por fim, ordenar em ordem decrescente de tempo total de sono. E o resultado vai ser esse que está aparecendo aqui. Aqui a gente tem uma ordem de execução, então o select vai escolher só 3 colunas, o filtro vai escolher somente as linhas que vão atender a condição e o arrange vai organizar os registros. E agora é a vez de vocês. Aqui tem 3 exercícios utilizando o conjunto de dados MSleep que vocês podem fazer. Qualquer dúvida, podem nos perguntar e obrigada!